Bom, agora a gente vai fazer a modelagem das paredes do primeiro pavimento. A gente já está então com a nossa base aqui do CAD para a gente ter de referência. Agora a gente vai aqui em cima na aba de arquitetura, parede, e a gente vai conhecer a primeira ferramenta. Se vocês clicarem aqui na setinha e abrir essa aba, vocês podem escolher essa primeira opção, que é a parede arquitetônica, tá? Bom, aqui a gente tem diversas tipologias de parede que a gente pode trabalhar, tá? Que são as diferenças de espessura, acabamento, tá? E configurações diferentes de materiais que podem ter aí para a parede, tá? A gente vai começar usando essa primeira opção aqui, que é a parede externa de 15 centímetros. Se vocês clicarem aqui nessa opção de editar tipo, a gente consegue ver as configurações dessa parede, tá? Então eu cliquei em editar tipo, ele abre essa janela e aí dentro de estrutura, só de curiosidade para vocês verem, né, a estrutura dessa parede, a gente pode vir aqui em editar e ele vai abrir essa janela, tá? Então aqui a gente tem uma parede, ó, que ela tem uma estrutura interna de alvenaria tijolo, depois ela tem reboco de um lado e de outro, e eu tenho uma textura, uma parede texturizada do lado externo dessa parede e uma pintura branca do lado interno, tá? Eu vou dar um ok, eu não fiz edição nenhuma aqui, ok de novo, tá? E aí antes de eu começar a traçar essas minhas paredes, eu vou configurar aqui algumas informações, tá? Então, aqui do lado, a gente vai configurar, primeiro, como que essa parede vai ser inserida, tá? Então, eu vou deixar essa primeira opção aqui, face de acabamento externa, selecionada, tá? A posição dessa parede, ela vai começar na base, a base dela vai ficar no primeiro pavimento, tá? E o topo dela, né, a parte superior dela, vai até o segundo pavimento, tá? Acima para o nível, aí 2 pontos, segundo pavimento. E aí a gente tem duas informações que a gente precisa configurar, que são os deslocamentos, tá? Tanto o deslocamento da base quanto o deslocamento superior. O deslocamento da base, a gente tem a base onde a parede está apoiada, que é no primeiro pavimento, e se a gente vai ter algum deslocamento ou para cima ou para baixo da criação dela, tá? Então, eu vou deixar essa opção aqui zerada, tá certo? E aqui em cima, no deslocamento superior, é a mesma coisa. Então, lá em cima, a gente tem o nível do segundo pavimento, e aí essa parede, ela vai acabar um pouquinho para cima ou um pouco para baixo. A gente vai colocar aqui menos 0,15, tá? E aí a gente vai começar a inserir essas paredes aqui a partir dessa referência que a gente tem aqui do CAD, tá? Então eu vou começar clicando em um ponto e vou arrastar o meu mouse. Reparem que eu tô passando, ó, eu soltei, né, o meu mouse, eu dei um clique ali em cima e eu vou dar um outro clique aqui embaixo, tá? Eu passei por cima da porta e da janela que tem aqui. A gente vai depois inserir as portas e as janelas, tá? Não pulem esse vão aí de porta e de janela, passa direto por cima. Passei aqui, ó, eu vou direto, clico nessa opção aqui, né, nesse cantinho, tá? Eu vou lá em cima de novo, clico nesse outro ponto, arrasto e clico até aqui. E eu posso ir clicando, né, para ir inserindo todo esse meu perímetro, tá? Dei ESC uma vez, para eu poder, eu fiz, né, esse perímetro daqui, tá? Só que reparem o seguinte, como eu tô com essa opção cadeia selecionada, eu fui criando as paredes todas em sequência, uma da outra. Se eu desligo essa opção cadeia, tá? Ele vai criar uma parede e depois eu fico com o meu mouse livre para criar uma próxima parede, tá? Solta. Se eu tô com essa opção cadeia ligado, eu clico, insiro e aí o meu mouse fica como se fosse preso ali para inserir novas paredes em sequência, tá? Então, por isso que eu precisei dar ESC uma vez, para eu poder agora continuar inserindo essas outras paredes aqui, tá? Vou dar ESC uma vez, vou passar aqui e vou passar aqui. Nesse caso, ó, reparem que a minha parede, ela ficou para fora, tá vendo que ela tá para cima da referência do meu CAD. Basta eu apertar aqui a barra de espaço, ó, que ele muda a posição dessa parede, tá? Bom, com isso, falta só as paredes aqui do perímetro do meu muro, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, de novo, a parede está sendo inserida, ó, para cima, tá vendo? Aperta a barra de espaço, que ele muda a direção, tá? E aí, eu venho para cá e eu venho para cá, tá?
Bom, para a gente finalizar, então, essa parte, a gente precisa só fazer uma edição, que é a seguinte. Eu vou precisar selecionar essas paredes aqui, ó, apertando o Ctrl, tá? E eu vou fazer uma edição nelas. Eu não vou fazer nessa agora não, tá? Vou fazer nessas daqui, ó, que eu selecionei, tá? E eu vou colocar aqui, eu vou mudar só nessas daqui, por enquanto, o deslocamento da base, eu vou colocar menos 0,15, tá certo? Porque eu quero que essas paredes aqui, que elas fiquem um pouquinho para baixo para fazer um acabamento na laje, que vocês vão ver depois quando eu criar essas lajes, tá? E aí, para a gente finalizar o nosso vídeo, eu preciso também fazer essa mudança nesse trechinho daqui, tá? Então, só que essa parede, ó, ela tá em sequência, né? Ela tá junta com esse trecho aqui interno e esse outro segmento dela. Eu vou dividir essa parede ao meio, e aí esse trecho aqui eu vou colocar com essa base menos 15. Então, ó, eu tenho aqui em cima uma opção que é chamada dividir elemento, tá? Que o atalho para ela é o SL. Eu vou clicar nela, e aí eu vou, como se fosse uma faquinha, clicar aqui para dividir, tá? Então, quando eu cliquei aqui, agora eu tenho, ó, esse trecho de parede, e eu consigo selecionar esse trecho aqui separado, tá? Então, esse trecho aqui eu também vou colocar com deslocamento de 0,15, tá bom? Bom, feito isso, a gente fez então as nossas paredes do primeiro pavimento.